o nosso personagem de hoje tem 59 anos, é o mais velho de 6 irmãos, chegou no DF em 81 quando tinha 15 anos. Tinha 2 calças, 4 camisetas e calçava um Bamba. E de lá pra cá tem muita história, né? Tem muita história. E o Bamba e o Quixute. Isaías, seja bem-vindo ao Inspira Negócios. É um prazer poder contar a história do senhor. Como que foi quando o senhor trocou a cidade de Formoso, lá no interior de Minas, aqui no Noroeste, pela capital federal? Rodrigo, é uma história longa, viu? Você vai contar a história, mas é uma história longa, bem longa. Saí de Formoso em 81 por incentivo de uma alfabetizadora, entendeu? Lá do interior de Minas Gerais, Olívia, a minha mãe, que incentivou a gente sair da cidade, entendeu? Para procurar, né, sobrevivência, né? Uma sobrevivência, estudar, entendeu? Para a gente ter um futuro melhor. Então foi isso que me motivou a vir para Brasília em 81. Cheguei aqui em dezembro de 81, dia 11 de dezembro de 81, já fiz o meu aniversário de 21 de dezembro aqui em Brasília, no Distrito Federal. O senhor veio em busca de oportunidade, mas acabou criando aqui as oportunidades que o senhor teve também, né? Com certeza. A busca da oportunidade, porque no interior, não sei se você é do interior também, de Paracatu, você sabe que no interior a gente era limitado, né, os estudos. Então a gente, alfabetização, fui alfabetizado na zona rural, com a minha mãe mesmo, entendeu? E depois eu fui para a cidade, para Formoso, para fazer o ensino fundamental. Terminou o ensino fundamental, não tinha mais o que fazer, entendeu? Foi aí que a gente saiu para fazer, entendeu? O ensino médio aqui em Brasília. Estudei na escola Centro Educacional 01 de Sobradinho. Foi minha primeira escola, foi a cidade que me abraçou, que me recebeu, foi a cidade serrana de Sobradinho. Lá em Formoso, aquele garoto ali que mudou da roça para a cidade, era um menino sonhador? Olha, eu sempre sonhei, cara, em empreender. Olha que interessante. Saí da roça, na roça a gente já tinha um detalhe. O meu pai é lavrador, tinha a terrinha que cuidava das coisas dele lá e ele criava porco. Entendeu? Em casa mesmo, entendeu? Então ali no quintal tinha porco, tinha galinha e de vez em quando os porcos na chuva, alguns caíam, que não tinha banheiro naquela época, né? Então tinha ali uma casinha. E aí os porcos caíam lá dentro e ninguém queria tirar, e eu ia lá dentro e tirava. Só que eu tirava esses porcos, lavava ele, deixava o bichinho, e depois eu ia lá e fiz uma marca com o meu I, meu G, entendeu? E eu marcava os porcos para dizer pro meu pai que aquilo ali não era dele e que quando ele crescesse, que fosse vender, era meu, entendeu? O dinheiro era meu, entendeu? Então, ali começou ali na roça. E depois, quando eu fui para a cidade, eu fui morar com minha avó, que meus pais continuaram no interior, na roça, e eu fui para a cidade morar com a minha avó. E lá com a minha avó eu procurei emprego. E naquela época eu era muito novo, entendeu? Mas só que no interior não tinha esse negócio de que não podia trabalhar novo. Então, com 11 anos, eu já fui trabalhar numa máquina de beneficiar arroz. Minervino Andrade Ornelas, acho que é Minervino Andrade Ornelas, me ofereceu esse emprego. Então eu trabalhei nessa máquina de beneficiar arroz até o dia que eu saí para Brasília. Então foi ali, já comecei a entender o que era empreender nessa máquina de arroz. Quando o senhor chegou aqui em Brasília aos 15 anos, naquela época era diferente, mas para conseguir um emprego era difícil. O senhor teve que andar muito, gastar muita sola de quichute para conseguir o primeiro emprego? O primeiro emprego, além de difícil, de você não ter ninguém para te apresentar, você quando vem do interior, e quando você, como você bem disse, 2 calças e as camisetas, a sua apresentação ela não é muito favorável, né, para você chegar nos ambientes que era a capital federal. Então, quando eu cheguei para procurar emprego ali, às vezes as pessoas não acreditavam, achavam que era um pedinte, entendeu? E me botavam para fora, entendeu? Então, assim, foi muito difícil. Andei muito aquela asa norte, a asa sul, a pé, para economizar o vale transporte, o dinheirinho. Então, e quando a gente voltava no final da tarde, sem emprego, passava na rodoviária e comia um bolo que parecia um triângulo, assim, ó. Aí eu e um amigo, a gente dividia metade desse bolo para cada um, entendeu? Para conseguir chegar até Sobradinho, entendeu?
Mas assim, essa história, a dificuldade, porque além de menor, né, ninguém queria dar emprego para menor. Diferente de hoje, que você hoje tem o menor aprendiz, hoje a facilidade é muito grande para quem quer trabalhar, né? E naquela época não tinha. Então a minha primeira frustração foi quando eu fui no SLU para correr atrás do caminhão para carregar o lixo. O Gari. E o pessoal lá disse que não podia me contratar porque eu estava fazendo segundo grau. E que aquilo não era emprego para mim porque eu ia abandonar eles rapidinho, que eu ia arrumar coisa melhor. E não me empregaram. Ali eu achei que era o fim da picada. Falei assim, liguei para minha mãe e disse, olha, eu vou voltar, porque aqui tá difícil, mas eu não vou arrumar emprego aqui tá muito complicado. Chegou a passar pela cabeça então passou. Ideia de voltar. A dificuldade em alguns momentos pesou ponto? Pesou esse ponto de eu tentar desistir. Mas a minha mãe, com o conselho de mãe e com a visão de mãe que ela tem, aí ela dizia para mim, meu filho, aguenta mais um pouquinho, Deus vai abrir as portas para você, entendeu? E assim aconteceu o meu primeiro emprego, que foi na padaria lá em Sobradinho. E teve algumas pessoas também importantes, né? O senhor me dizia que nessa época de adolescência, a pessoa que só morava na casa lá e trabalhava no Correio Brasiliense, levava os classificados. Isso, rapaz, eu não me lembro mais o nome dele, tá? Eu não sei se era Sebastião. Ele trabalhava, quando eu fui locar, ali no fundo da casa dele, tinha um barraco e ele alugou esse barraco para nós. E ele levava o classificado para mim todo dia, entendeu? Para mim procurar emprego. Então pegava aquele classificado, marcava lá e saía para o plano piloto, entendeu? Em busca desse emprego. Mas assim, na vida da gente sempre aparecem as pessoas boas, né? O meu primeiro emprego lá na Quero, na padaria, era para descarregar caminhão de farinha de trigo. Só que eu era muito franzininho, né? E daí a gerente lá viu aquela situação, né? O saco maior do que o cara que estava carregando ele. Aí ela resolveu dizer assim, vou arrumar uma oportunidade para ele para fazer outro serviço. Ali não dura uma semana. Não, ali daquele jeito não dura uma semana, vai morrer, entendeu? Não vai aguentar esse serviço. Mas então, assim, aparecem essas pessoas na vida para lhe ajudar, para lhe dar uma oportunidade, né? E depois dessa padaria, um ano e pouco eu fiquei trabalhando nessa padaria, me deram muita responsabilidade, eu, graças a Deus, assumi aquilo com muito afinco, com muita coragem. E logo em seguida eu tive um convite para ir para uma autopeça. Ali na autopeça surgiu essa ideia de continuar nesse ramo, que é o que hoje a gente empreende, que é no ramo de veículos, no ramo de peça, no ramo de manutenção. Então foi dali que saiu. Profissionalmente, talvez a principal guinada aconteceu nesse momento ali da autopeça, né? Porque a dona era uma pessoa também que deu um apoio todo especial ao senhor, o senhor conseguiu inclusive formar lá, né? Eu quero assim, muita gratidão, né, cara, pelas pessoas que passou na minha vida. A Inês Perlim, ela foi uma pessoa importantíssima, porque além do apoio que ela deu para mim, entendeu, na empresa dela, ela foi um fator decisivo, que quando eu recebi o convite do Grupo Silva Neto, na época de NASA, distribuidora, eu não queria ir, porque por consideração que ela tinha feito por mim todo aquele tempo, de me ajudar, ela chegou a me dar presente para me montar minha casinha, entendeu? Ela me ajudava até na faculdade, entendeu? Porque foi uma pessoa, eu digo assim para você, que foi uma mãe no Distrito Federal. E daí, quando eu disse para ela que eu não ia para o Grupo Silva Neto, ela disse assim, você vai, porque aqui nós não vamos crescer mais do que isso. Né? Porque o esposo dela era do Exército e tal, então o futuro deles era voltar para a terra deles. E daí eu disse, não, mas eu não vou, porque eu estou muito bem aqui. E ela disse, não, você vai, porque o seu futuro está lá. Entendeu? E se não der certo lá, você pode voltar para cá. Então aí, depois das dificuldades que eu passei para arrumar emprego, aí eu parti para o Grupo Silva Neto. E lá no Grupo Silva Neto era um grupo muito grande, entendeu? Então lá a gente assumiu várias funções e foi uma escola para mim. A dona Maria José foi uma mãe também, porque a empresa dela que me trouxe conhecimento e embasamento para mim estar onde estou hoje. Entendeu? Então eu sou muito grato pelas empresas que eu passei. Foi uma escola, entendeu? É uma oportunidade maravilhosa que o empreendedor dá para as pessoas. E basta que você aproveite isso, né? Você tem que aproveitar isso, você tem que ter gana de fazer o melhor. Porque
Eu me lembro, assim, uma passagem que teve na minha vida, teve muitas pessoas que saíram de lá e colocaram a empresa na justiça, me convidaram. Eu disse, não, jamais, cara, eu estava muito satisfeito com tudo que eles me pagaram aqui, com todas as oportunidades que eu tive aqui, por que agora eu vou fazer um negócio desse? Não, jamais, entendeu? Então acho que a gente tem que ser grato, tem que ter gratidão pelas que as pessoas fizeram por você, entendeu? Que fazem por você. Então, para mim, ali foi uma escola, ali foi o pontapé de tudo. E eu saí dali muito confiante que eu era capaz de tocar um negócio. Só teve a oportunidade de aprender, de conhecer pessoas, conhecer o mercado, conhecer um mundo de oportunidades, mas o senhor era funcionário. Sim. E aí, de repente, o senhor abandonou a estabilidade que o senhor tinha ali como funcionário, o seu salário garantido no final do mês, para tocar algo do senhor que era uma novidade. O senhor não tinha uma experiência no empreendedorismo, né? Ô, Rodrigo, aí separa o homem dos meninos, que o pessoal tem o ditado que separa o homem dos meninos. Naquela época que eu resolvi deixar a empresa, eu estava recém-casado. A minha esposa, nessa época, trabalhava na Encol, que era um grupo muito grande também, uma construtora muito conceituada em Brasília. E eu disse para ela, olha, eu vou sair do emprego e você vai segurar a barra. E só que aí ela não sabia também que estava grávida, né? Então, tudo aconteceu ao mesmo tempo. Então eu saí do emprego, fui empreender e sem salário, só com o salário da mulher, e a mulher estava grávida. Meu amigo, ali foi a fase do primeiro ano. Ela foi uma fase assim que você tem que ter muita coragem e você tem que ter muito Deus no coração para Ele te orientar, para Ele te dar tranquilidade para você ter uma estabilidade emocional para você tocar os negócios. Mas o que é interessante também, e aí eu sou muito grato à minha família, à minha esposa, ela foi guerreira. Ela disse, vai, que aonde você estiver, eu vou contigo. Ela foi companheira Foi mesmo. companheira. Ela disse assim, ó, se tiver que morar debaixo da ponte, eu não vou morar debaixo da ponte, mas eu tô contigo. Então esse incentivo, essa força que ela me deu, entendeu? Faz parte, entendeu, dessa minha trajetória também.